Oi, amigas e amigos desse canal. Voltei hoje pra gente ter uma conversa legal sobre algo muito importante, que é o nosso sono, o nosso descanso. Eu queria ter uma conversa com vocês sobre isso, porque eu acho muito importante, especialmente nos nossos dias, nós, jovenzinhos, que somos tão atarefados, que a gente tem tanta coisa pra fazer, toda hora correria, a gente simplesmente não consegue parar e entender que as coisas precisam ter uma prioridade e que a gente precisa colocar esse descanso no meio dessas prioridades. Já deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com um amigo que você sabe que precisa conversar sobre isso também. Não esquece de comentar, que eu quero saber o que vocês estão achando do vídeo e as opiniões de vocês também sobre esse tema tão maravilhoso. Gente, eu sou suspeita a falar porque eu amo dormir. Eu adoro ter esse tempo para dormir, recarregar minhas energias. E eu tenho, assim, um padrão de sono que se eu passar ou se eu faltar, né, com relação a esse tempo, eu não me sinto bem, que é 8 horas de sono. Eu não sei se isso é uma regra, se é o horário recomendado, mas é o que eu preciso para me sentir bem. E eu tenho pensado sobre isso porque ultimamente eu não tenho dormido bem, tenho ficado muito ansiosa com muitas questões, a gente vai falar sobre isso também. E aí eu comecei a ler esse livro que é maravilhoso e eu recomendo para todos vocês, se chama Refresh. Ele fala sobre rotina, sobre esgotamento, olha aqui atrás a frase. Você se sente estressada, sobrecarregada, esgotada? O livro fala sobre isso. Esse aqui é para mulheres, mas também tem uma versão para homens. O livro fala sobre essas questões, né, que deixa a gente sempre num ritmo louco e assim frenético, e como a gente pode mudar essa vida acima de tudo para a glória de Deus e para desfrutar melhor de uma vida de graça e salvação que o Senhor nos dá. Para o nosso sono também existem muitas aplicações teológicas. O que significa isso? O nosso sono, ele não é separado da nossa vida espiritual. Pelo contrário, ele diz muito sobre ela. O ato de dormir, o fato de você parar e se desligar completamente, é uma demonstração da sua confiança em Deus e no que Ele pode fazer por você e na sua vida. Tudo e qualquer coisa da nossa vida se torna muito importante. A gente precisa cumprir, se não cumprir, tudo vai dar errado, a gente vai fracassar. Se vive tanto nessa perspectiva que a gente acaba deixando em segundo plano isso que é tão importante, que é recarregar as energias, né? Olha o que é que diz lá em Mateus 6, vou ler aqui pra vocês. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E o texto continua com muitas outras aplicações sobre preocupação e sobre como Deus tem cuidado de nós. Através do nosso sono, a gente reconhece que Deus, e somente Deus, pode cuidar plenamente de nós, pode cuidar completamente de nós. Você tá totalmente desligado, você tá à mercê de qualquer situação externa, e naquele momento não tem nada que você possa fazer que possa resolver algum problema da sua vida ou adiar algum problema. Simplesmente não tem. Aquele é o momento onde o Senhor está plenamente cuidando de você. E eu não sei vocês, mas isso pra mim é de uma grandiosidade, de uma beleza, de uma reafirmação maravilhosa de que o meu Pai, de que o meu Senhor, Ele cuida de mim, independente das minhas preocupações, independente dos meus anseios, das minhas ansiedades. Não é fácil, é um desafio entregar o coração totalmente ao Senhor e descansar e deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu não consigo dormir em paz todas as noites, porque infelizmente eu deixo a ansiedade me dominar, eu deixo o meu medo me dominar, mas o sono é revelador com relação à segurança que você sente em Deus. Tem uma frase no livro que diz assim: o hábito de ter uma boa noite de sono é, em última instância, uma aplicação da nossa teologia. Existem inúmeros artigos científicos, várias informações científicas e médicas que vocês podem procurar que falam sobre a importância do sono. O livro também traz muitas informações. Eu não vou ficar falando delas aqui porque a minha ideia é ter mais uma conversa informal com vocês sobre isso. Mas é de conhecimento universal. A gente sabe que o sono, ele é muito importante para nossa vida física, ele é importante para nossa saúde mental, ele é importante para nossa saúde espiritual, ele é importante para nossa saúde social. É muito interessante como eu percebo o jeito como a falta de sono muda a minha rotina, muda o meu dia a dia, o meu jeito de lidar com as pessoas. Eu me sinto muito mais feliz quando eu durmo, eu me sinto muito mais relaxada, o meu corpo. Eu realmente sinto o meu corpo renovado, porque tudo isso é científico, é o nosso corpo funcionando, então nós precisamos de descanso. O nosso descanso precisa ser uma prioridade na nossa vida. Não tem como você usar o seu celular para sempre sem ele descarregar, menos ainda o seu corpo. A falta de sono pode causar ansiedade, crise de ansiedade, pode causar depressão, pode causar vários outros problemas que você não precisa, querido, deixa eu te falar, você não precisa. A gente sabe que o sono é importante porque a gente sente no nosso dia a dia os efeitos dele, especialmente nós mulheres. Nós mulheres precisamos
precisamos dormir mais do que os homens, porque nós usamos mais os nossos neurônios, nós fazemos mais atividades de forma mais acelerada, de forma simultânea, então a gente se desgasta um pouco mais. A gente precisa dormir. Maridos, namorados, irmãos, pais, deixem as mulheres ao seu redor dormirem, é tudo que elas precisam. Vocês vão ter mulheres muito mais felizes, muito mais saudáveis, muito mais dispostas. E o mais importante de tudo, se lembre que o tipo de vida que você leva com relação ao seu sono e ao seu descanso revelam o Deus em que você crê. Então, se você tem vivido uma vida focada somente no seu trabalho, focada somente na sua família, focada somente em você mesma, tente focar em um Deus que pode cuidar de todas essas coisas, um Deus que sempre cuida de todas essas coisas, que está no controle de tudo e que realmente pode te fazer descansar. O próprio Jesus, por mais que fosse Deus, ele veio aqui à Terra, ele veio em forma de homem, ele era humano e ele dormiu. Ele descansou, sabendo e conhecendo a vontade de um pai amoroso, de um pai provedor. Então, quem somos nós, queridos, para não descansar nesse Deus, para não dormirmos? Então, se por acaso você não tem conseguido dormir, você não tem conseguido ter boas noites de sono porque você está preocupado, está ansioso ou algo do tipo, ore a Deus, peça a Ele que te ajude a descansar, analise as situações ao seu redor também, se vale realmente a pena ter tanta preocupação, se não é algo que só está na sua cabeça, é importante analisar tudo isso, que às vezes você não está descansando e nem existe um motivo real. Meu querido, minha querida, cuide do seu sono, desligue as telas a partir da noite, se esforce. Eu sei que nem todo mundo consegue, muitas coisas do que eu tô falando aqui nem todo mundo consegue fazer, mas são boas recomendações, então eu não posso deixar de dar. Evite as telas durante a noite, faça o seu processo, se apronte para dormir, busque atividades relaxantes. Olhe, pense numa coisa que ajuda a relaxar antes de dormir. Duas, na verdade, é lavar prato e dobrar roupa. Aí ou você não faz essas coisas e não dorme bem, ou você faz, dorme com ódio, mas dorme. Assim, é a chave pro sono bater. Também tem leitura. Ler é muito bom antes de dormir. Eu não consigo muito por causa da minha visão, que é meio comprometida, mas é um exercício muito bom e ele vai cansando você, ele vai te preparando melhor pra dormir. É muito importante a gente falar sobre essas coisas e eu vou trazer outras dicas nesse canal, mas não tem como você ter uma vida ativa, você cuidar da sua saúde física, você ser melhor no trabalho, você ser melhor com as pessoas, enquanto você não souber descansar. Então pare hoje, analise sua vida, veja o que você tem colocado como prioridade e se o descanso tem feito ou não parte dessa prioridade. Analise o seu rendimento nas suas atividades. Será que você tem feito tudo de uma forma boa? Você está satisfeito com o que você tem vivido? E a sua saúde? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua ansiedade? Como é que está o seu sistema nervoso? Como é que está a sua vida física? É incrível como a gente sempre tenta resolver os nossos problemas de atividades com muito mais atividades. Eu acho que eu só vou conseguir resolver um problema do meu cansaço físico se eu fizer atividade física. E às vezes é o caso. Mas na maioria das situações, o que você precisa é de descanso. Então, às vezes, a solução que você está procurando não está no ativismo. Ela tá exatamente no contrário, em você parar, descansar, recuperar as energias e começar tudo de novo. É isso, gente. A nossa conversa de hoje fica por aqui. Fica atento porque eu vou trazer mais vídeos como esse, mas me fala se vocês gostaram. Pelo amor de Deus, vocês têm que me falar. Que é pra eu saber o que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso ajustar. Então não deixa de comentar e curtir esse vídeo que vai ajudar bastante. Um beijo e até a próxima.